Freud, Uma Vida para Nosso Tempo, de Peter Gay. Afinal, o melhor conjunto de implementos da psicanálise é conhecer o dicionário do singular dialeto do inconsciente. A enumeração dos expedientes empregados pelo trabalho do sonho, feita por Freud, vem assim permeada por certa ironia. A interpretação dos símbolos havia sido a base dos livros dos sonhos durante séculos e se tornaria um dos jogos de salão favorito entre os diletantes que brincavam de psicanálise nos anos 1920. Dessa forma, a mesma técnica de leitura dos sonhos tida por Freud como a mais questionável estabeleceu-se após a difusão da psicanálise, como a técnica que muitos julgavam a mais intrigante. Não é o único exemplo, como veremos, do tipo de popularidade que Freud deplorava e achava dispensável. O primeiro dos implementos realmente significativos do trabalho do sonho, a condensação, é explicado pelo seu próprio nome. Os pensamentos oníricos que fluem da mente de quem sonha são infinitamente mais ricos do que o sonho manifesto, o qual, abre aspas, em comparação a parco, insignificante, lacônico, fecha aspas. Você está ouvindo Psicanálise em Voz. Apoie nosso canal com sua inscrição, seu like e deixe seu comentário. Algumas associações produzidas pelo sonhador podem ser novas, mas a maioria brota do próprio sonho. Cada elemento do conteúdo manifesto do sonho se mostra sobredeterminado e ele é representado várias vezes nos pensamentos latentes do sonho. Uma pessoa num sonho é uma figura compósita. Irma é um bom exemplo, representando várias pessoas às quais tornara de empréstimos traços e características. A invenção de palavras engraçadas ou neologismo tão frequente nos sonhos é outro exemplo de como a condensação concentra as ideias como uma espécie de economia fanática. Assim, o sonho de Freud sobre a monografia botânica é uma única cena, a mais rápida impressão visual, mas ele contém e resume os mais diversos materiais de várias etapas de vida de Freud. É ainda, abre aspas, autodidacta, fecha aspas. Uma palavra com que sonhou Freud revelou-se uma condensação de, abre aspas, autor, fecha aspas, abre aspas, autodidata, fecha aspas, e Lasker, nome de um político liberal judeu-alemão, ao qual Freud associou o nome do socialista judeu-alemão Ferdinand Lassalle. Esses nomes levaram-no através de alguns tortuosos desvios até o campo minado das preocupações eróticas, que é do que realmente trata este sonho. Lasker e Lassalle tinham ambos chegado a um triste fim por causa de uma mulher. O primeiro morrendo de sífilis, o segundo morto num duelo. Freud encontrou outro nome escondido em Autodidacter, como anagrama de Lasker, o de seu irmão Alexander, conhecido na família como Alex. Um desejo de Freud contido no sonho era que seu irmão algum dia pudesse fazer um casamento feliz.
A engenhosidade da condensação é simplesmente assombrosa. Enquanto a condensação não precisa envolver a censura, o trabalho de deslocamento é o local por excelência desta. A censura atua inicialmente para reduzir a intensidade das paixões que ardem para se expressar, e a seguir para transformá-las. Assim, o deslocamento permite que essas paixões, por mais mutiladas que muitas vezes apareçam em seu disfarce público, escapem à resistência mobilizada da censura. Por conseguinte, os desejos reais que animam um sonho podem simplesmente nunca aparecer nele. Evidentemente, é por isso que os sonhadores que tentam entender suas produções devem fazer associações tão livres quanto eles permitirem. E por isso o analista deve empregar todos os seus dotes interpretativos naquilo que eles lhe dizem. Visto que um sonho é o quebra-cabeça de um quadro com uma lógica maluca própria, o intérprete dos sonhos precisa ir além da compreensão do deslocamento e da condensação. A preocupação com a representabilidade também desempenha seu papel. As categorias dadas como certas na vida desperta não cabem num sonho. Ele desconhece a causalidade, a contradição, a identidade. Ele apresenta os pensamentos como figuras, as ideias abstratas através de imagens concretas. A ideia de que alguém é supérfluo pode ser transmitida por um fluxo de água transbordando de uma tina. Um elemento onírico temporalmente sucessivo a outro sugere a relação lógica entre causa e efeito. A frequência com que os elementos oníricos aparecem visivelmente acentua sua importância. Visto que o sonho não tem nenhuma forma direta de expressar a negação, ele procede representando pessoas, acontecimentos e sentimentos através dos seus opostos. Os sonhos são embusteiros e trocadilhistas, fazem xistes e simulam atividades intelectuais. O espaço que Freud dedicou aos estratagemas acessíveis ao trabalho do sonho era, pois, inteiramente justificado. Muitos sonhos contêm falas, e estas quase invariavelmente são citações, reproduzindo palavras que o sonhador ouviu em algum lugar. Mas o trabalho do sonho arregimenta essas falas muito reais, não para esclarecer o significado do sonho, mas para prosseguir em seus esforços trapaceiros de passar pelo sensor, contrabalanceando materiais nada inocentes. E ainda os sonhos são, com frequência, inundados por afetos, os quais, advertiu Freud, não devem ser interpretados literalmente, visto que o trabalho do sonho é capaz de enfraquecer ou exagerar a força deles, disfarçar seus verdadeiros alvos ou, como vimos, transformá-los em seus opostos. Um dos exemplos mais conhecidos de Freud, o sonho de Nottenschicht, ilustra a relação do sonho tanto com as palavras como os sentimentos. Não admira que Freud o considerasse, abre aspas, adorável, fecha aspas. Estava repleto de amigos, vários deles mortos. No sonho, um deles, Joseph Panet, não consegue entender o que Fliers está dizendo. E Freud explica que é porque Panet não está vivo, não besteht. Como Freud reconhece no próprio sonho, é um erro em latim que naturalmente significa, abre aspas, ele não viveu, fecha aspas.
Ao invés de, abre aspas, ele não está vivo. Não vivit. Naquele momento, Freud aniquila Panet com um olhar. Ele simplesmente se dissolve, como também Fleisch, Marrons. São apenas espectros, aparições que se podem desejar que desapareçam à vontade. E o sonhador considera essa ideia agradável. A fonte para a fantasia onírica de Freud, em que ele reduziu Panet a nada com um olhar penetrante, não é nenhum mistério. Era a transformação em um proveito próprio de um episódio humilhante no qual seu mentor, Brooke, havia desconcertado Freud, o assistente descuidado, reduzindo-o a nada. Mas, no Vichet, Freud finalmente rastreou as palavras até uma frase não ouvida, mas vista. Elas aparecem, lembrou ele, no pedestal do monumento ao imperador José II, no Palácio Imperial em Viena. Salute patriae, vicit no diu sed totus. Abre aspas, para o bem-estar de seu país, ele viveu não muito, mas integralmente. Fecha aspas. O sonho de Freud tomou de empréstimo tais palavras para aplicá-la a outro Joseph Panet, que o sucedera no laboratório de Brooke e morrera jovem em 1890. Evidentemente, Freud estava pesaroso pela morte prematura do amigo, mas também sentia-se triunfante por ter sobrevivido a ele. Estes eram alguns dos afetos que o sonho de Freud apresentava e distorcia. Outros, acrescentou ele, eram a angústia por seu amigo Fliers, que estava prestes a se submeter a uma operação. Sentimentos de culpa por não correr imediatamente a Berlim para estar com ele. A irritação com Fliers por ter-lhe dito para não comentar a operação com ninguém, como se ele, Freud, fosse indiscreto por natureza e precisasse de tais advertências. Os espectros do sonho reconduziram Freud à infância. Representavam amigos e inimigos de muito tempo atrás. O prazer em sobreviver aos outros, o desejo de imortalidade, estava sob os mesquinhos sentimentos de superioridade e os sentimentos igualmente mesquinhos de contrariedade que proliferavam no sonho do No Shift. Todo o enredo recordou-lhe uma velha história. Um cônjuge ingênuo e egoísta observa para o outro. Abre aspas. Se um de nós morrer, eu me mudo para Paris. Fecha aspas. Por ora deve estar claro porque Freud achava que nenhum sonho jamais pode ser interpretado exaustivamente. Suas redes de associações são demasiado ricas, seus expedientes demasiados hábeis para permitir que os enigmas por ele colocados sejam totalmente elucidados. Mas Freud nunca hesitou em afirmar que, na base de todos os sonhos, existem um desejo infantil e, ao mesmo tempo, aquilo que a sociedade respeitável provavelmente chamaria de indecente. Uma psicologia para psicólogos. Na evolução do pensamento psicanalítico de Freud, a interpretação dos sonhos ocupa o centro estratégico e ele sabia disso. É extremamente significativo que tivesse escolhido o sonho como o exemplo mais instrutivo do trabalho mental. Sonhar é uma experiência normal e universal.
Como Freud, na época em que trabalhava no Livro dos Sonhos, também estava planejando fazer outros estudos sobre os processos psicológicos comuns e normais. Ele poderia perfeitamente ter escolhido outro ponto de partida. No final dos anos 1890, Freud começara a reunir as notáveis anedotas sobre todos os tipos de deslizes e lapsos que publicaria em 1901, sob o sugestivo título de A Psicopatologia da Vida Cotidiana. E ainda em junho de 1897, ele disse a Fliers que estava iniciando uma coletânea de, abre aspas, profundas histórias judaicas, fecha aspas, que também seria convertida em livro, no qual ele discutiria a relação dos xiastes com o inconsciente, tanto os lapsos mais comuns como os xistes mais banais levaram-no a regiões mais remotas da mente. Mas o sonho para Freud era o guia privilegiado. Ao mesmo tempo corriqueiro e misterioso, estranho, mas aberto a uma explicação racional, ele ramifica para praticamente todas as esferas do funcionamento mental. Assim, no capítulo 7º, de caráter teórico da interpretação dos sonhos, Freud demonstrou detalhadamente o insuperado âmbito de sua pertinência. A seleção dos materiais nos quais Freud baseou seu livro sobre os sonhos também é reveladora. Como ele observou no prefácio da primeira edição, os sonhos dos neuróticos apresentam características específicas que podem afetar seu caráter representativo e, com isso, comprometer a aplicação geral da sua teoria. Foi por isso que recorreu aos sonhos de amigos e filhos, sonhos relatados na literatura pertinente, sem falar dos seus próprios sonhos. Ao final, considerou irresistíveis algumas contribuições de seus pacientes, mas soterrou-as sob exemplos extraídos de pessoas que gostava de chamar de normais. Estava decidido a não permitir que a via para o conhecimento psicanalítico se iniciasse no âmbito restrito e especializado de analisandos histéricos e obsessivos. Ao mesmo tempo, embora pudesse ser pouco representativos, os materiais proporcionados pelos seus analisandos não distorceram seriamente suas investigações. Que Freud tomasse de empréstimos aos neuróticos com tanta liberdade era, evidentemente, uma consequência óbvia de sua ocupação diária. Eles estavam disponíveis e eram interessantes. Mas, ao elaborar a teoria das neuroses, Freud descobriu que o neurótico lança tanta luz sobre o normal em larga medida porque os dois, na verdade, não são tão diferentes entre si. Os neuróticos e, à sua extravagante maneira, os psicóticos apresentam de maneira histriônica, mas por isso mesmo tanto mais instrutiva, as mesmas características dos mortais menos perturbados. Abre aspas, uma compreensão geral satisfatória dos distúrbios neuropsicóticos, fecha aspas. Anunciou Freud a Fliers na primavera de 1895, abre aspas, é impossível a menos que se possam estabelecer ligações com pressupostos claros a respeito dos processos mentais normais, fecha aspas. Exatamente na mesma época em que pensava no, abre aspas, projeto para uma psicologia científica, fecha aspas, Freud também era atormentado pelo enigma das neuroses. Dentro de si, essas duas investigações nunca foram, e nem poderiam ser, com algum proveito.
mantidas em separado. Não é por acaso que dava vida aos seus apontamentos teóricos abstratos, recorrendo a exemplos retirados de seus casos clínicos. Ele constituía matéria para uma psicologia geral. Nem sempre Freud gostava de seus analisandos, por mais informativos que pudessem ser. Às vezes, as longas e esgotantes horas que passava com eles faziam com que se sentisse estagnado, com seu trabalho terapêutico aparentemente mantendo-o distante dos enigmas do universo. Mas sua prática o contradiz. Sua experiência clínica e suas pesquisas teóricas em geral fecundavam mutuamente. Freud gostava de descrever sua carreira médica como um longo desvio, que se iniciara com uma paixão de adolescente pelos profundos quebra-cabeças filosóficos e terminara com a volta de um velho a especulações fundamentais. Após um longo e relutante exílio entre os médicos, na realidade as questões, abre aspas, filosóficas, fecha aspas, nunca se afastaram de sua consciência, mesmo depois, conforme suas drásticas palavras, de ter se, abre aspas, tornado um terapeuta contra minha vontade, fecha aspas. Aos 40 anos, olhando para os anos de juventude, ele disse a Fliers, em 1896, que, abre aspas, eu não conhecia outro anseio a não ser o da percepção filosófica, e agora estou em vias de realizá-lo, à medida em que me encaminho da medicina para a psicologia, fecha aspas. Podia sentir uma empatia com um amigo em Berlim, mas parecia estar seguindo a mesma direção. Abre aspas, vejo, fecha aspas. Escreveu numa carta de reflexões de Ano Novo, em 1º de janeiro de 1896. Abre aspas. Que você, através do desvio da medicina, está alcançando seu primeiro ideal, o de entender os seres humanos como fisiólogo. Assim como eu alimento em profundo segredo a esperança de atingir meu objetivo original, a filosofia. Fecha aspas. Por maior que fosse seu desdém pela maioria dos filósofos e seus vazios jogos de palavras, ele iria perseguir objetivos filosóficos durante toda a sua vida. Essa incoerência é mais aparente do que real. Freud dava, abre aspas, à filosofia um sentido especial. Ao verdadeiro estilo do iluminismo, ele investia contra o filosofar dos metafísicos, vendo aí abstrações inúteis. Era igualmente avesso aos filósofos para que o âmbito da mente limitasse-se à consciência. A filosofia dele era o empirismo científico, encarnado numa teoria científica da mente. O estudo dos sonhos encaminhou Freud diretamente a tais elevadas aspirações. Visto que o sonho é, na base, um desejo em ação, Freud julgou necessário empreender grandes incursões sistemáticas aos próprios fundamentos da psicologia. Apenas eles poderiam tornar inteligível o significado da atividade onírica. Por isso, os, abre aspas, princípios, fecha aspas, de Freud para a psicanálise, inclusive o brevíssimo e irredutível catálogo que diferencia sua psicologia da de outros, não aparecem apenas no rigoroso capítulo analítico final do Livro dos Sonhos. O princípio do determinismo psicológico,
A concepção de que a mente consiste em forças conflitantes, o conceito do inconsciente dinâmico e do poder oculto das paixões em toda a atividade mental permeiam a própria tessitura do livro. Um ponto fundamental na teoria de Freud é que não existe nada acidental no universo mental. Freud nunca negou que os seres humanos são expostos ao acaso. Pelo contrário, ele insistia nisso. Abre aspas. Gostamos de esquecer que, a rigor, tudo em nossa vida é acaso, desde nossa gênese a partir do encontro entre o espermatozoide e o óvulo, fecha aspas. Tampouco negava que as escolhas humanas são reais. Um dos objetivos da terapia psicanalítica era exatamente, abre aspas, dar ao ego do paciente a liberdade de decidir entre uma e outra via, fecha aspas. Mas o, abre aspas, acaso, fecha aspas, de Freud, assim como a sua, abre aspas, liberdade, fecha aspas, não são manifestações arbitrárias ou aleatórias da espontaneidade. Em sua concepção da mente, cada acontecimento, por mais acidental que pareça, é, por assim dizer, um nó de linhas causais entrelaçadas cujas origens são demasiado remotas, cujo número é demasiado grande, cuja interação é demasiado complexa para que possam ser praticamente classificadas. Sim, é verdade. Proteger a liberdade das garras da causalidade é um dos desejos ilusórios mais acalentados e, portanto, mais pertinazes da humanidade. Mas Freud advertiu inflexivelmente que a psicanálise não iria oferecer nenhum consolo a tais fantasias ilusórias. A teoria da mente de Freud, portanto, é franca e estritamente determinista. Ela é também enfaticamente psicológica e, portanto, para a época, revolucionária. Freud desenvolveu seu programa dentro do quarto da psicologia contemporânea, mas rompeu este quadro em sucessíveis pontos decisivos. Freud desenvolveu seu programa dentro do quadro da psicologia contemporânea, mas rompeu este quadro em sucessivos pontos decisivos. Seus colegas mais eminentes no campo da psiquiatria eram, no fundo, neurologistas. Em 1895, ano dos estudos sobre a histeria de Freud e Breuer, Krafft-Ebing publicou sua monografia Nervosismo e Estados Neurastênicos, que ilustra à perfeição o ponto de vista predominantes. O livreto é uma corajosa tentativa de trazer alguma clareza à confusão então reinante no uso dos termos diagnósticos. Krafft-Ebing definia o, abre aspas, nervosismo como, abre aspas, em grande parte uma disposição patológica inata, mais raramente uma alteração patológica adquirida no sistema nervoso central, fecha aspas. A hereditariedade é a principal fonte de problemas. Abre aspas. A imensa maioria dos indivíduos afligidos por uma disposição nervosa, não nervosos desde os primeiros anos de idade, devido a influências congênitas, fecha aspas. Krafft-Ebing saudava com um respeito grave, quase temeroso, abre aspas, a poderosa lei biológica da hereditariedade, que intervém de maneira decisiva em tudo o que é de natureza orgânica, fecha aspas. Sua influência na vida mental, julgava ele, é inconteste.
inconteste e predominante. Sua influência na vida mental, julgava ele, é inconteste e predominante. O nervosismo adquirido, por sua vez, surge quando há, abre aspas, relação correta entre o acúmulo e o dispêndio de forças nervosas, fecha aspas. Sofre uma perturbação. Poucas horas de sono, alimentação pobre, excessos alcoólicos, o caráter, abre aspas, anti-higiênico, fecha aspas, da civilização moderna, com sua pressa, suas demandas excessivas à mente, sua política democrática, sua emancipação das mulheres, tudo isso deixa as pessoas nervosas. Mas o nervosismo adquirido é, exatamente como a variedade congênita, uma questão de, abre aspas, alteração físicas, mesmo que extremamente leves no sistema nervoso, fecha aspas. A, abre aspas, neurastenia, fecha aspas, essa doença mais grave é para Krafft-Ebing, o nervosismo em maiúscula, um distúrbio, abre aspas, funcional, fecha aspas, em que a vida mental não consegue mais estabelecer o equilíbrio entre produção e consumo de forças nervosas. A metáfora mecânica não é causal. Krafft-Ebing considerava a neurastenia essencialmente como uma disfunção do sistema nervoso. Assim como no caso do nervosismo, o médico deve buscar a principal etiologia da neurastenia na hereditariedade. A característica adquirida pode ser reduzida a causas fisiológicas, a um conjunto infeliz de traumas ou a um ambiente destrutivo. Uma enfermidade infantil deve a uma, abre aspas, contribuição neuropática, fecha aspas, a masturbação ou, uma vez, as tensões excessivas impostas ao sistema pela vida moderna. Mesmo quando o instigador da neurastenia revela-se um episódio psicológico, como a preocupação ou o esgotamento mental, o elemento perturbador último é de natureza neurológica. Krafft-Ebing estava disposto a levar em considerações fatores, abre aspas, sociológicos, fecha aspas, mas sua, abre aspas, causa da predisposição, fecha aspas, também remonta a, abre aspas, uma constituição nervosa, fecha aspas. Os tratamentos recomendados por Krafft-Ebing privilegiavam naturalmente dietas, medicações, fisioterapias, eletroterapias, massagem. Como o grande especialista no campo das aberrações sexuais, não ignorou o que chamava de neurastenias sexuales, mas lançava-lhe apenas um olhar de relance, como pequena parte do quadro clínico, sem considerá-la como causa. Em suma, Krafft-Ebing abordou em larga medida o sofrimento psicológico como uma questão fisiológica. Em 1895, não se movera da posição que havia apresentado 16 anos antes, em seu manual de psiquiatria. Abre aspas, a insanidade é uma doença cerebral, fecha aspas. Ele estava falando em nome da sua profissão. Ao longo do século XIX, a ciência da psicologia havia feito progressos impressionantes com avanços assombrosos. Mas sua posição era paradoxal. Havia se emancipado da filosofia, como outrora da teologia, apenas para aceitar o abraço imperioso de um novo mestre, a fisiologia. Evidentemente, a ideia de que mente e corpo são unidos por mais íntimos laços
tinha atrás de si uma antiga e respeitável tradição. Abre aspas. O corpo e a mente do homem, fecha aspas. Declarara Laurence Sterne em meados do século XVIII, abre aspas. Digo-o com o máximo de respeito por ambos, são exatamente como um gibão e o forro do gibão. Amarrote um e estará amarrotado o outro. Fecha aspas. Os estudiosos novecentistas da mente endossaram essa proposição e foram além. Especificaram confiantes qual é o gibão, qual é o forro. A mente, afirmava eles, depende do corpo, do sistema nervoso, do cérebro. Em 1876, o importante neurologista americano William Hammond, especialistas, entre outras coisas, em impotência masculina e feminina, expressou o consenso esmagador dos especialistas, abre aspas, a moderna ciência da psicologia, fecha aspas. Escreveu ele, abre aspas, não é nada mais, nada menos, a ciência da mente considerada como uma função física, fecha aspas. O grifo enfático é de Hammond. Na Inglaterra, o influente e prolífico psiquiatra Harry Maudsley não foi menos enfático. Em 1874, ao falar de insanidade, ele escreveu, abre aspas, não é nossa tarefa, não está em nosso poder explicar psicologicamente a origem e a natureza de qualquer dos instintos depravados, fecha aspas, que manifestam os insanos. Abre aspas. A explicação, quando vier, não virá do lado mental, mas do lado físico. Fecha aspas. Os psicólogos e psiquiatras do continente não tinham nenhuma divergência com seus colegas ingleses e americanos a respeito dessa questão, no começo do século. O ilustre psiquiatra francês Jean-Étienne Esquirol havia definido a, abre aspas, loucura, a alienação mental, fecha aspas, como, abre aspas, uma afecção cerebral comumente crônica, fecha aspas. E essa definição manteve sua supremacia até o final do século, e mesmo adiante, por toda a Europa e os Estados Unidos. Em 1910, Freud disse ao, abre aspas, homem dos lobos, fecha aspas, um de seus pacientes mais famosos, abre aspas, temos os meios de curá-lo do que o senhor sofre até agora. O senhor esteve procurando as causas de sua doença no urinol, fecha aspas. Anos depois, num retrospectivo, o homem dos lobos anuía, talvez com ênfase ligeiramente excessiva, abre aspas, aqueles dias as pessoas tentavam chegar aos estados psíquicos através do físico. O psicológico era completamente ignorado, fecha aspas. Existiram alguns dissidentes, como os médicos Quares ingleses, que por volta de 1800 desenvolveram o que chamavam de, abre aspas, tratamento moral, fecha aspas, para seus pacientes insanos. Tentavam restaurar os distúrbios dos infelizes loucos e loucas a seu encargo através da persuasão moral, da disciplina mental e da bondade, ao invés de drogas e maltratos físicos. E registraram alguns êxitos, mas praticamente todos os outros neurologistas, psiquiatras e encarregados de manicômios operavam a partir do pressuposto
de que o impacto do corpo sobre a mente é muito mais significativo que o da mente sobre o corpo. Brilhantes pesquisas no século XIX sobre a anatomia cerebral, que muitos contribuíram para o mapeamento dos complexos mecanismos da visão, audição, fala e memória, serviram apenas para reforçar essas visões neurológicas dos processos psicológicos. Mesmo os frenólogos, por mais curiosas e essencialmente absurdas que fossem suas ideias, colaboraram para fortalecer o predomínio dessa concepção entre a opinião culta. Embora os especialistas em anatomia cerebral, na segunda metade do século XIX, tivessem liquidado com a doutrina frenológica de que cada paixão e cada aptidão mental tem uma localização altamente específica, não rejeitaram inteiramente a ideia fundamental dos frenólogos, de que as funções mentais se originam em regiões determinadas do cérebro. O grande Hermann Helmholtz e colegas cientistas, como seu amigo Emile Du Bois Reynolds, fortaleceram ainda mais a autoridade da concepção materialista da mente, através do seu delicado trabalho experimental sobre a velocidade e os percursos dos impulsos nervosos. A mente, que se mostrara mais uma vez como uma pequena máquina alimentada por forças elétricas e químicas capazes de ser descobertas, esquematizadas e medidas. Com a sucessão de descobertas e existências de um substrato fisiológico para todas as ocorrências mentais, parecia absolutamente segura. A neurologia reinava suprema. Como discípulo e admirador de Brooke, que trouxera a mensagem de Helmholtz e Du Bois Reynolds a Viena, Freud estivera largamente exposto a tal concepção e nunca a abandonou de todo. Muita coisa de sua prática depunha a favor dela. Seus pacientes haviam-lhe ensinado que, embora muitos sintomas físicos sejam conversões histéricas, alguns revelam realmente uma natureza orgânica. Uma razão importante da grande atração de Freud pela tese de que as neuroses se originam de um mau funcionamento sexual era e de que, abre aspas, afinal a sexualidade não é uma questão puramente mental, ela também tem um lado somático, fecha aspas. Por isso Freud, como disse a Fliers em 1898, não estava, abre aspas, minimamente disposto a deixar o psicológico solto no ar, sem a base orgânica, fecha aspas. A subversão por Freud da ortodoxia reinante foi resultado de uma lenta transformação de suas ideias. De forma alguma planejava claramente. Quando ele finalmente realizou sua revolução, ela não consistiu em descartar a teoria neurológica, mas em inverter a hierarquia aceita na interação corpo-mente. Ele atribuiu a primazia, mas não o monopólio, à dimensão psicológica na elaboração mental. Até o momento em que Freud desafiou o consenso materialista prevalecente, havia relativamente pouca discussão sobre a natureza basicamente física da máquina mental. Afinal, ainda em 1895, o próprio Freud apresentara seu projeto inacabado como uma, abre aspas, psicologia para neurologistas, fecha aspas. Mas ao perguntar ao que exatamente provocara avarias nessa máquina, Freud ingressou num longo e inconclusivo debate. Embora concordasse
de modo geral, que as doenças mentais são, em sua quase totalidade, manifestações de uma lesão no cérebro, os psiquiatras se divertiam quanto às etiologias possíveis de tal lesão. Nos anos 1830, Esquirol ainda havia proposto um catálogo eclético, um tanto indiscriminado de causas. Abre aspas. As causas da alienação mental são tão numerosas quanto variadas. Fecha aspas. Escreveu ele. Abre aspas. Não só o clima, as estações, a idade, o sexo, o temperamento, a profissão e o modo de vida influenciam a frequência, o caráter, duração, crises e tratamento da insanidade, como também essas doenças é ainda modificada pelas leis, civilização, costumes e condição política das nações. Fecha aspas. Na metade do século, porém, o candidato favorito a hereditariedade havia eclipsado os outros, embora sem eliminá-los. Ela conservou o primeiro lugar por décadas. Os casos clínicos ofereciam provas maciças e, aos olhos de muitos, conclusivas, de que o paciente mental está fadado a ser atormentado por uma história familiar anormal. A monografia de Krafft-Ebing sobre a neurastenia, nesse sentido, é totalmente típica. Também Freud, em seus primeiros casos clínicos, reservou lugar para detalhes referentes à família, abre aspas, neuropatia, fecha aspas, do paciente. Registrava cuidadosamente a estada da mãe de um paciente num manicômio, ou a grave hipocondria de um irmão. A seguir, a psicologia tomou a dianteira. Em 1905, nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele havia alcançado o ponto onde podia criticar os colegas psiquiatras por atribuírem demasiada importância à hereditariedade. As impressões de Freud sobre outras supostas causas dos distúrbios mentais eram igualmente variadas. Como atesta o estudo de Krafft-Ebing sobre a neurastenia, outras etiologias concorrentes apareciam em segundo plano em relação à hereditariedade contaminada, mas tinha seus defensores na literatura pertinente. Poucos psiquiatras eliminaram totalmente os choques súbitos ou as doenças prolongadas. Por alguns anos, Freud certamente não abdicou delas. E muitos tinham um interesse particular pelo que consideravam os efeitos colaterais perniciosos da cultura moderna. Quanto a este diagnóstico, de fato, Freud votara com a maioria, embora por razões próprias, como muitos outros observadores contemporâneos. Ele estava convencido de que a civilização urbana, burguesa e industrial da época contribuía de maneira acentuada para o nervosismo que, julgava ele, encontrava-se em visível ascensão. Mas enquanto os outros consideravam a civilização moderna responsável pelo nervosismo, em função da pressa, da azáfama, das comunicações rápidas e da sobrecarga do mecanismo mental decorrentes, Freud responsabilizava-a antes por restringir excessivamente o comportamento sexual. Esses desvios em relação à posição majoritária está no cerne das próprias concepções de Freud quanto às origens da doença mental. Ele não tinha dúvidas
de que todos os fenômenos apresentados por seus colegas psiquiatras davam sua parcela de contribuição para a formação das neuroses obsessivas, histéricas, paranoia e outros componentes desse melancólico leque. Mas veio a se convencer de que sua profissão havia fracassado redondamente em investigar sua natureza oculta. Praticamente todos os médicos haviam evitado, sobretudo, o papel crucial da sexualidade e dos conflitos inconscientes gerados por essa pulsão. Era por isso que havia preferido exagerar a importância da pré-história diante de seus pacientes. Sua hereditariedade, passando constantemente por cima daquela outra pré-história, muito mais importante, a infância, onde surgem tais conflitos sexuais. A interpretação dos sonhos é a primeira exposição abrangente, ainda que por muito incompleta, dessas concepções de Freud, de sua psicologia para psicólogos. Abre aspas. Pouco vimos o pai durante as férias de verão de 1899, fecha aspas, lembrou Martin Freud. Muitos anos depois, isto era raro, visto que Freud dava valor a esse período nas montanhas com seus filhos. Naquele verão, porém, apressando-se para terminar o livro e começando a ler as provas, abre aspas, ele estava absorvido num trabalho que não poderia negligenciar, fecha aspas, mas discutia livremente o livro com a família, num procedimento excepcional de sua parte, abre aspas, todos nós tínhamos sido informados sobre o livro e ele até nos estimulou a lhe contar nossos sonhos, coisas que fizemos com entusiasmo, fecha aspas. Como vimos, alguns dos sonhos contados pelos filhos de Freud se mostraram publicáveis, abre aspas. Ele chegou a nos explicar em linguagem simples, fecha aspas. Prosseguiu Martin Freud, abre aspas. O que se poderia entender sobre os sonhos, sua origem e seu significado, fecha aspas. O livro, planejado como uma contribuição seminal para a psicologia geral, não poderia se manter como uma busca esotérica. Sem dúvida, havia certo sigilo necessariamente embutido no próprio empreendimento de Freud, embora documentasse livremente o poder investigador dos desejos e conflitos sexuais em terceiros. Ele se resultou a empregar a mesma liberdade desinibida para explorar as origens libidinais de seus próprios sonhos.